A paz do Senhor, amados. Eu estou feliz por poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nesta manhã e eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a nossa lição 13 da nossa revista, na página 75, aqui na classe de adultos. E o tema de hoje será sobre a vida eterna. Amém? Antes nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu esse privilégio de podermos conhecê-lo através da sua palavra. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, porque mais uma vez podemos estar diante de Ti, porque o Senhor criou esse dia para que nós nos alegrássemos contigo, para que andássemos na Tua presença. E, Senhor, neste momento nós te pedimos que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, e que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, a Tua revelação para nós, e que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça, nos dê compreensão, Pai, uma compreensão cristalina e verdadeira daquilo que o Senhor deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. Senhor, que nós possamos aprender ainda mais acerca de Ti, Senhor, e Te agradar em todas as coisas. Assim nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã, nos rendemos diante de Ti, Pai, e Te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então eu quero fazer aqui algumas considerações. Antes nós vamos ler o texto de João 5:24. Os irmãos acho que já estão acostumados, que eu gosto de usar bastante a palavra de Deus, porque ela fica gravada no nosso coração e nós podemos então ter a certeza e a segurança de que estamos falando de algo que não vem de nós, mas é aquilo que Deus deixou para nós e quis que nós conhecêssemos acerca dele. Então nós vamos abrir bastante a palavra de Deus aí nessa manhã, tá? Então fique com a sua Bíblia, já tenha ela em mãos. Então para iniciarmos esse tema, a vida eterna, nós vamos ler o texto de João. Já deixa aberto aí no livro de João, a gente vai usar bastante o Evangelho de João, o capítulo 5 e o verso 24. João, capítulo 5, verso 24. Diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é Jesus falando, Esse é o Senhor das nossas vidas, quem está falando que quem ouve a sua palavra e o segue, ele terá a vida eterna. Amém? Então vamos fazer aqui algumas considerações, Nós sabemos assim que a Bíblia, ela ensina que o homem foi criado por Deus tendo um princípio. O ser humano teve um princípio, mas ele não terá fim. Ele foi criado com uma eternidade, Então a vida, ela não se resume, ela não se limita a esse tempo em que nós estamos na Terra. Não, Deus preparou o homem e lhe deu uma eternidade, Antes de nós entrarmos aí nos detalhes desse tema, eu quero ressaltar algo que eu acredito que seja muito importante para nós que somos cristãos, termos essa firmeza daquilo que nós estamos aprendendo e para termos uma compreensão correta. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da importância de nós entendermos a Bíblia como a palavra de Deus, Então, por quê? Porque esse tema, eternidade, vida eterna, ele está pautado na palavra de Deus. Então, vamos lá. Se queremos conhecer essas verdades, precisamos crer que a Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus. Então, eu quero afirmar aqui que a Bíblia, ela é a revelação especial que Deus providenciou para se fazer conhecido pelos homens, Então, ela não é somente a palavra de Deus, ela não somente contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é integralmente a palavra de Deus, nos seus capítulos, versículos, nas suas frases, nas suas revelações, nas suas histórias, em todo o tempo. Deus ali está se revelando para nós, para o homem, para que nós pudéssemos conhecê-lo e termos comunhão com ele, sabermos os seus propósitos, conhecermos o seu coração. Então ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita durante
praticamente, basicamente, 1.600 anos por pelo menos 40 autores diferentes. Então foram homens que viveram em épocas diferentes, homens que nunca se encontraram, a maioria deles, pelo menos, nunca se encontrou, e em lugares diferentes, e todos eles escreveram apontando para o mesmo tema. Um tema que já estava desde o princípio no coração de Deus, a salvação do homem através de Jesus Cristo. Então, todos eles, embora não se conhecendo, eles escreveram sobre esse mesmo tema, porque eles foram inspirados pelo autor da Bíblia, que é Deus. Amém? Então, a Bíblia, ela não se baseou em lendas, muito pelo contrário, ela é um livro que é provado e testado pela ciência, e ele passa, com a aprovação pelo crivo da ciência. Então, nós podemos crer naquilo que não é simplesmente uma lenda, mas naquilo que é verdadeiramente comprovado. E desde que ela começou a ser escrita até hoje, Deus, que é o autor da Bíblia, ele tem preservado, mesmo durante épocas de guerra, épocas em que a Bíblia, na era das trevas, a Bíblia ficou deixada de lado. Mesmo assim, Deus preservou até o dia de hoje as palavras originais para que a gente pudesse conhecê-lo. Deus não deixou se perder essa revelação dele para nós. E com isso tudo, meus irmãos, o que vem ao nosso coração é a segurança de que a nossa escolha, de seguirmos ao Senhor, de estarmos andando, caminhando por essa palavra, nós não estamos desperdiçando a nossa vida, mas nós estamos caminhando e seguindo o caminho correto, o caminho certo. Nós não vamos ser decepcionados, nós não vamos ser pegos de surpresa, não. A nossa vida tomou uma decisão, está pautada em algo que é concreto e verdadeiro, em algo em que nós podemos confiar. Amém? Então, como a Bíblia ela fala sobre essa questão da eternidade, então nós podemos ter esse conhecimento, absorver o conhecimento daquilo que essa verdade foi deixada para nós, foi escrita para nós, Então nós vamos refletir aqui agora entrando sobre esse assunto, a vida eterna. Então, meus irmãos, a gente sabe que Deus, ele colocou o desejo no coração do homem de ter a eternidade. Então, a gente sabe que independente de raça, independente de povo, independente de religião, todos os seres humanos têm esse anseio pela eternidade, por ter uma continuidade após a morte. Isso a gente pode ver na história, na arqueologia, quando são feitos estudos, a gente sempre vê o homem inclinado a isso. E por que será que isso acontece? Então, quando a gente vai lá para a Bíblia, eu fiz uma pesquisa aí na Bíblia, na linguagem de hoje, e lá em Eclesiastes 3:11, se você quiser abrir a sua Bíblia, está escrito assim, isso lá na linguagem de hoje, Por que acontece do homem ter esse desejo, esse anseio no seu coração? Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, nós desejamos, Deus projetou o homem com esse anseio. Portanto, só Ele, só Deus, aquele que colocou isso em nós, pode saciar esse desejo, de conhecer a vida eterna, de viver, de ter uma vida eterna. Vamos ver lá também em Salmo, eu te convido a abrir Salmo 145:16. Salmo 145:16, que diz assim: abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Então somente Deus pode satisfazer o anseio, o desejo do coração humano. Amém? Para nós entendermos um pouquinho mais sobre a vida eterna, eu gostaria de compartilhar, e pautado também na nossa revista, nesses tópicos que o autor achou importante colocar, eu gostaria então de trazer aqui a meditação sobre alguns pontos do Evangelho de João,
O primeiro deles, nós vamos falar um pouquinho sobre a fonte da vida eterna. Ela está em Deus. Vamos ver isso então. A fonte da vida eterna, ela está no Pai, no Filho e no Espírito. Então, primeiro no Pai. Por quê? Quando nós vamos lá para João 3,16, acho que esse versículo, né, essa porção da palavra, todos os irmãos conhecem. Então, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele entregou Jesus à morte, né, o seu Filho à morte, e o ressuscitou. Jesus ressuscita vencendo a morte. Para quê? Para nos dar a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele passa da morte para a vida. Então, Jesus é a garantia de termos a vida eterna. Foi Deus quem providenciou esse plano, foi Deus quem deu essa saída para o homem, deu essa condição para nós. Então, nele está a fonte da vida eterna. No Pai, em Deus está a fonte da vida eterna. Mas ela também está em Jesus, está lá no Filho. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em João 17, 2. João capítulo 17, verso 2. Está escrito assim: pois tem dado ao Filho... João 17, 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, em Jesus há a vida eterna. Nele está a vida eterna. Ele é a fonte, né? Então, Deus tem dado ao Filho, e Jesus, ele tem a autoridade de dar a todos os homens, né, a vida eterna. Isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. A ele foi dada essa autoridade de conceder a vida eterna. Porque ele venceu, ele tem autoridade. Ele venceu a morte. Então ele tem autoridade para dar a vida eterna. Só é possível, meus irmãos, nós vivermos o cristianismo quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos o Cristo, quando nós temos relacionamento com Ele, quando caminhamos com Ele, né? A sua vida está dentro de nós. Quando Jesus vive dentro de nós, nós podemos vencer todos os dias. Os seus ensinamentos, a sua obra, elas se concretizam nas nossas vidas, no nosso interior, no nosso dia a dia. Então, se nós andamos e vivemos com Jesus todos os dias, nós temos o quê? A vida eterna. E não existe, assim, como nós desassociarmos a vida eterna de Jesus, porque Ele é a fonte, Ele passará conosco toda a eternidade. Como viveríamos, né, sendo cristãos e tendo todas essas promessas e tendo Jesus na nossa vida, e vivermos desassociados dele na eternidade? Não, Jesus é a fonte e ele passará conosco durante toda a eternidade. A fonte da vida eterna também está no Espírito Santo. Lá em João 7,38, vamos abrir a palavra de Deus, em João 7,38. Esse texto aqui também é bem conhecido, né? Diz assim, Jesus dizendo isso, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior, né? Ou em outras traduções, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Então aqui nós encontramos, quando a gente olha para esse versículo, nós encontramos aqui no novo, não só para esse versículo, mas num todo, né, no conhecimento desse ensino da vida eterna, nós encontramos dois vocábulos, né, duas palavras, que lá no grego são bios. Então dentro da Bíblia nós encontramos a palavra bios, que significa a vida natural, essa vida que nós temos aqui na terra, e muitas vezes, para alguns, uma vida pecaminosa, né? Que está sujeita ao pecado, sujeita à queda. Então, bios significa isso. Mas existe uma outra palavra que em grego ela é zoe aionios,
que ela não é essa vida física, né? Não é nessa dimensão da carne, né? Do humano só, mas é quando ela é a qualidade de vida interior e definitiva, aquela vida que existe dentro de nós que não está sujeita à morte, ou seja, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, existe essa diferença da vida que é a vida natural, sujeita à queda, e existe a vida que é a vida que o Espírito Santo traz para o nosso interior. Então, o Espírito é a fonte da vida eterna, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo e Ele passa a habitar em nós, então Ele traz essa fonte que Jesus menciona aqui nesse texto de João, dizendo que é uma fonte de vida a jorrar do nosso interior. Então, essa é a presença do Espírito em nós. E nós precisamos da presença do Espírito durante toda a eternidade também. Nós somos dependentes desse Deus maravilhoso para passarmos toda a nossa eternidade. Um outro ponto que é interessante nós meditarmos sobre a vida eterna são os obstáculos. Quais seriam os obstáculos para termos a vida eterna? Então, quando nós resistimos às verdades de Jesus, né? Através do quê? Das nossas atitudes. Por exemplo, existem infinitos exemplos, mas, por exemplo, aqueles que falam mentira, né? Estão indo caminhando contrário à palavra de Deus, às verdades do Senhor, porque a palavra de Deus condena a mentira, ou o egocentrismo, tantas coisas interiores, né, que existem no homem e que vão contra os valores de Deus, aquilo que Ele nos ensina. Então isso pode ser um obstáculo para que a pessoa tenha a vida eterna. Vamos ler lá em João 3,20, tem o Evangelho ainda. João 3,20 diz assim: portanto, aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Né? Então, aquele que muitas vezes tem a consciência do erro, tem a consciência do pecado, tem a consciência daquilo que desagrada a Deus, mas ainda assim ele não resiste ao erro, àquilo que não é a vontade de Deus. Ele prefere continuar andando no erro e não se arrepender, não voltar atrás, né, daquela vida que não agrada a Deus. Isso pode impedi-lo de ter a vida eterna. A mensagem da vida eterna, que é a palavra de Deus, ela também confronta o pecado. Então, muitas vezes, algumas pessoas resistem, né, e persistem no erro, persistem em continuar naquilo que nós chamamos, né, que a palavra de Deus chama de caminho largo. Isso pode impedir a pessoa de ter a vida eterna, né? de alcançar essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez para nós. Um outro obstáculo também, que a palavra de Deus ensina, seria amar mais as trevas do que a luz. Vamos ver lá em João 12:35. Então, João 12:35. Abre a sua Bíblia, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, Jesus é a luz. Ele mesmo declarou isso. Ele sendo Deus, Ele mesmo declarou isso, que Ele é a luz do mundo. Então, quando somos atraídos por Ele, quando decidimos andar na luz, então temos a vida eterna. Mas quando andamos na contramão, né, se o homem anda na contramão e se ele anda em desacordo com os valores de Deus, ele está indo para longe da vida eterna. Isso pode impedi-lo de andar no caminho da vida eterna, né? Então, quando ele segue os seus próprios desejos, os seus impulsos, ele não resiste, não se arrepende, então ele está indo não para a luz, mas para as trevas. E é necessário, para nós termos a luz, né, nós seguirmos a Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Lá em João 12:46 está registrado isso. Um outro ponto importante para entendermos acerca da vida eterna: como é a experiência da vida eterna?
né? O que significa experimentarmos a vida eterna? A vida eterna, ela começa no tempo presente. Então, desde o momento em que nós passamos a crer no Senhor Jesus, entregarmos a nossa vida para Ele, nós passamos a ter a vida eterna, nós já nos tornamos possuidores da vida eterna, né? Vamos ver lá em João 6,47. João 6,47. Diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E ter Jesus na sua vida, ter Jesus morando, habitando no seu interior, sendo o Senhor da sua vida, significa o quê? Que nós já temos a vida eterna. E ela não é só para o tempo futuro, né? Muitas vezes a gente associa a vida eterna, é só quando eu morrer e for viver então no céu com o Senhor. Não, a vida eterna ela já começou a partir do momento que nos entregamos a Cristo. Por quê? Porque o Senhor começa aquela obra de transformação em nós e nós então passamos a ter uma vida abundante, passamos a absorver os valores de Deus, ter uma vida transformada por Deus. Então essa eternidade ela já começa a se desenvolver dentro de nós. Nós já adquirimos esse benefício, né, da obra lá da cruz, da obra que Jesus realizou lá na cruz. E aí nós temos o resultado, que é a paz e a eternidade com Deus. Amém? A experiência da vida eterna, ela é uma experiência de plenitude. Ela é uma experiência integral. Por quê? O homem, quando ele está afastado de Deus, ele está longe de Deus, ele não conhece e não anda nos caminhos de Deus, ele é uma pessoa que não tem paz, muitas vezes, né? Ele pode ter momentos de paz, mas ele não tem uma paz duradoura, ele tem um vazio dentro de si, ele não se sente feliz, não tem a plenitude de alegria dentro de si, se sente vazio, muitas vezes solitário, diferente daquele que tem a vida eterna em Cristo, né? Aquele que tem a plenitude da presença de Deus em si, no seu interior. Então tem o espírito de fé e esperança. Quando esse espírito de fé, ele é uma fonte dentro de nós, ele está habitando dentro de nós, então nós temos a nossa vida preenchida, a nossa vida plena, completa em Deus. Vamos ver lá, eu queria ver com os irmãos um texto de Filipenses, né? Vamos sair um pouquinho aqui do Evangelho, vamos um pouquinho mais lá para frente da Bíblia. Nós vamos ver lá em Filipenses, tem lá as epístolas Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, primeiro em Filipenses 4, capítulo 4, versos 11 a 13. Capítulo 4, versos 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui o apóstolo Paulo, né, falando sobre a experiência. Ele era um homem que tinha já a vida eterna em si, tinha a presença de Deus, do Senhor Jesus dentro de si. Então ele compartilhando sobre essa questão dessa experiência da plenitude da vida dentro de nós. Então, independente das circunstâncias, independente daquilo que estejamos passando, quando a vida de Cristo está em nós, ela é abundante dentro de nós, nós somos libertos dessa questão do pecado, né? da consequência da queda, que é a tristeza, é a solidão, é a amargura, a angústia. Então, tudo isso passa a não ser mais presente na nossa vida. A nossa realidade agora passa a ter o quê? Os benefícios da presença de Cristo em nós, que são a paz, a vida, a alegria constantes. Amém, irmãos?
ela também a experiência da vida eterna, ela também é uma experiência garantidora. Vamos ver lá em João 10, voltando lá para o Evangelho, João 10, capítulo 10, versículos 27 a 29. Então aqui Jesus falando, né? 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém? Então aqui há uma garantia. Então Jesus, ele garante que nós, que somos suas ovelhas, ovelhas do seu aprisco, temos a vida eterna porque foi Ele quem nos deu. É Ele quem nos garante, né? Ele é o nosso mestre. Então, quando ouvimos a voz do mestre e o seguimos, temos a garantia da vida eterna e nunca iremos perecer. Há também, meus irmãos, algo importante a falar sobre a vida eterna, que são as recompensas da vida eterna. Mas que recompensas são essas, né? Então, temos os livramentos. Vamos ver lá em João 5,24, um pouquinho mais lá para trás. João 5,24, que fala sobre essa questão do livramento. João 5,24. Na verdade, aqui Jesus falando, né? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando decidimos seguir a Cristo, nós estamos seguros e livres da condenação eterna. Assim que Deus tem prazer em se revelar a nós, né? Através da sua palavra. Uma outra recompensa seria a ressurreição. Se nós temos comunhão com Ele, né, nós temos a vida eterna. Vamos ver isso lá em João 6,40? João 6,40. Diz assim: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é o Senhor Jesus mesmo quem vai nos ressuscitar no último dia. Há também, meus irmãos, galardão. O que é galardão? Significa prêmio ou recompensa. Os que entenderam o plano de Deus, né, e viveram em Cristo, receberão as bênçãos incomparáveis, né? Então quais são essas bênçãos incomparáveis? Vamos ver lá em 1 Coríntios, um pouquinho aí mais para frente. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, naquele dia em que estivermos com o Senhor, tudo será revelado a nós, né? Por enquanto nós vemos, entendemos em parte. Deus decidiu que nós conhecêssemos em parte, e Ele já revelou muitas coisas para nós, para que nós o conhecêssemos e o seguíssemos. Mas naquele dia em que nos encontrarmos, né, com Ele, na eternidade, então nós passaremos a conhecer todas as coisas. Essa é a promessa da palavra dele. Conheceremos todas as coisas integralmente. Amém? E temos também o quê? Um outro prêmio, que é a alegria. Vamos lá para Salmos 16:11. Claro que nós traímos aí só alguns versos, né? A Bíblia está recheada de conhecimento acerca de prêmios, de recompensas que o Senhor preparou para aqueles que andam na sua presença. Então vamos ver aí em Salmo 16:11. Salmo 16:11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então o Senhor é quem nos dá essa abundância de alegria,
É Ele quem nos faz ver os caminhos da vida, os caminhos que nós precisamos compreender para escolhermos e andarmos corretamente e termos alegria e paz no nosso coração, né? O Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio e nós precisamos tomar uma posição, tomar uma decisão, e quando entendemos que na presença dEle os seus caminhos são caminhos de vida e escolhemos andar nesses caminhos de vida, então nós temos essa alegria, né? Essa alegria plena. E falando em plenitude, Deus também, Ele nos dá esse galardão da realização em plenitude. Vamos ver lá em João, vamos voltar lá para o Evangelho de João 17, 26. Então, João 17, 26. Diz assim: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha que maravilhosa plenitude do conhecimento do amor do Pai, o amor de Deus que há sobre o Filho, é o mesmo amor que o Filho tem nos feito conhecer acerca dele, acerca do Pai. Então, há essa realização plena dentro de nós. Isso é um prêmio para nós. Amém, meus irmãos? Coisa maravilhosa, né? Então, a presença de Deus, ela nos preenche completamente, né? Eu posso afirmar isso porque não há nada que se compare a termos a presença de Deus em nós. E eu gostaria de concluir, então, essa meditação, né? Essa breve meditação acerca da vida eterna. Há muito que se falar acerca desse assunto, mas para essa manhã, essa foi a porção que o Senhor nos trouxe e colocou no nosso coração para nós podermos durante o nosso dia também meditar. Então, para nós entendermos que em Deus há a vida eterna, que Ele é o caminho para que nós tenhamos a vida eterna a partir de hoje, né? A partir de hoje que o aceitamos, e que essa vida abundante de paz só está nele, fora dele não há vida eterna. Ele nos deu essa liberdade de escolhermos, que então a nossa escolha, ela seja por estarmos andando na presença dele e conhecermos os seus conceitos, os seus valores, e fazermos essa escolha, tomarmos essa decisão de caminharmos diante dele. Não de termos somente uma vida materialista. É claro que ele quer que ele nos deu essa vida para estarmos aqui, para sermos felizes também, andando na presença dele, tendo comunhão com ele. Não termos uma vida materialista, pensando só no hoje, pensando só na nossa vida terrena, só nas coisas da carne, só nas coisas deste mundo, mas Deus quer que nós tenhamos uma vida espiritual com ele, e assim nós vamos usufruir e gozar da vida eterna, desde já, né? Com paz e com esperança no nosso coração, não longe da presença de Deus, mas desde já sendo felizes com ele. Amém? Isso foi o que ele preparou para mim, para você, que possamos desfrutar disso todos os dias da nossa vida. Amém? Se você ainda não tem essa presença dentro de você, fica aqui um convite para que você entregue a sua vida a Cristo. E a partir daí você vai também ter esse benefício. Não importa o que você já passou, não importa que vida você teve, que estilo de vida você teve, mas o Senhor faz um convite a todos os homens, porque Ele um dia pagou o preço, né, para que nós tivéssemos essa vida abundante. Um dia Ele planejou isso para todos os homens que Ele criou, para todos os homens, porque Ele ama a toda a criação, né, que Ele fez. Então, Ele nos chama, Ele nos convida, e convida aquele que ainda não se entregou a Cristo, para que o aceite, para que ande na presença dele e para que tenha essa vida abundante e desde já possa ter a alegria de ter a vida eterna e essa garantia também da vida eterna. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor revelou todas essas verdades a nós, porque o Teu Espírito Santo é quem nos faz entender todas essas verdades,
pela tua palavra que o Senhor deixou e porque, Senhor, nós cremos em Ti, porque podemos crer em Ti, porque o Senhor pode se revelar a nós, Senhor, através do Teu Espírito. Que o Senhor possa visitar cada coração, Senhor, neste dia, continuar falando acerca dessas verdades, Pai, e que nós possamos nos sujeitar a ela, possamos nos sujeitar à Tua vontade, Pai, porque não há nada mais agradável, Senhor, não há nada mais perfeito, não há nada mais poderoso, Senhor, do que termos uma vida na Tua presença, Senhor. Firma os nossos pés nos Teus caminhos a cada dia mais, Senhor, e que o Senhor possa se revelar cada dia mais nas nossas vidas através da Tua palavra. Assim nós já Te agradecemos, Te pedimos que este dia seja um dia em que o Senhor possa surpreender ainda mais os Teus filhos, Senhor, com alegria, com a Tua presença, Senhor, independente de circunstâncias, e que a Tua paz possa visitar os nossos irmãos, Senhor, a Tua igreja, com a Tua presença. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer, por esse tempo que o irmão dispensou para estar ouvindo, para estar aprendendo, e que o Senhor possa falar ainda mais ao seu coração, possa fortalecer ainda mais, e que nós possamos ainda ter muito mais ainda sede, dessa presença do Senhor e fome da sua palavra, para que nós possamos compreendê-lo, conhecê-lo ainda mais. É assim que Ele quer que nós vivamos, nessa comunhão com Ele. Tenha um dia abençoado com a sua família, uma semana cheia da graça do Senhor, muita fortaleza, muita paz no seu coração. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós. Fiquem com Deus.